Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20. Mateus capítulo 20, nós temos hoje um tema para esse último culto dominical de domingo de 2025. A lição do reino para liberar um 2026 mais frutífero. Então, eu vou falar apenas de uma lição. Existem muitas características em relação ao reino, mas nós vamos aprender hoje uma lição. E se você sair daqui com esse aprendizado, o seu 2026 será frutífero. Amém? Quantos querem frutificar em 26? Deixa eu ver se eu estou falando para a igreja certa aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados por Deus para frutificar, irmãos. Nós estamos em Jesus para dar frutos. O objetivo, o propósito de Jesus ter nos chamado é: vá e deis frutos, em todas as áreas da vida. Frutos na vida pessoal, frutos na vida profissional, frutos na vida financeira, frutos na vida familiar, frutos dentro do casamento, frutos na sua relação com seus filhos, em todas as áreas da vida. Aquele que está em Jesus dá frutos, amém? Amém. E tem uma lição que nós queremos trazer hoje para os irmãos, que é uma lição do reino, porque nós vamos ler esta parábola no capítulo 20 de Mateus, e Jesus está falando sobre o reino, e se nós aprendermos esta lição, Deus vai redefinir os nossos resultados, amém? Porque existem pessoas que passou 2025 o ano inteiro, e talvez não viveu o que deveria ter vivido, talvez até um sentimento de fracasso, de incapacidade, ou de falta de fé, ou de questionamentos em relação ao seu chamado. Mas 2026, com voz profética, eu quero te dizer que o seu ano novo será diferente. Se Jesus não voltar, você vai frutificar em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém aí? Amém. A lição do reino para liberar um 2026 mais frutífero. Capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vamos ler. Esta parábola é a parábola, tem um nome aqui, um título que deram, a parábola dos trabalhadores na vinha. Diz assim as escrituras sagradas: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se questionar, a se queixar, aliás, do proprietário da vinha, dizendo:
Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, Jesus corriqueiramente ensinava por intermédio de parábolas. Parábola é diferente de fábula, porque a fábula conta a história e traz sempre uma moral, um aprendizado no final, mas são histórias irreais, que dificilmente ou nunca poderia acontecer no mundo real. Por exemplo, a fábula da corrida entre o coelho e a tartaruga. Quando você era criança, provavelmente alguém lhe contou esta fábula. O coelho, muito mais rápido que a tartaruga, decidiram disputar, uma corrida, e na largada o coelho sai na frente com toda a sua velocidade, e a tartaruga, os seus passos lentos, também sai naquela largada. O coelho ganha uma distância longa da tartaruga e resolve descansar, e ao descansar cai em sono profundo. O que nos diz essa fábula? Vocês lembram? Tartaruga ali lenta e constante, lenta mais constante, passa o coelho, e quando o coelho desperta, a tartaruga está muito próxima da linha de chegada, e ele tenta recuperar aquele tempo perdido, mas no final quem cruza a linha de chegada primeiro é a tartaruga. Qual que é a moral da história? O coelho, apesar de ter mais habilidade, era muito autoconfiante e displicente. A tartaruga, apesar de ser mais lenta, era constante. Ela não parou para descansar. Mas, cá entre nós, qual é a possibilidade da gente ver uma corrida entre uma tartaruga e um coelho? Zero. As parábolas são diferentes, porque embora sejam histórias contadas, são histórias corriqueiras, que pode acontecer comum do nosso dia a dia, que nos ensina o nosso dia a dia. Por exemplo, uma mulher que perde uma moeda preciosa, uma dracma, dentro da sua casa, e ela varre a casa até encontrar. Esta é uma parábola de Jesus, mas se você perder uma nota de R$100, você também vai vasculhar a casa inteira até encontrar. É comum. Ou um pastor de ovelhas que, ao fazer a contagem de suas ovelhas, verifica que uma se perdeu. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Ou um filho que se torna pródigo, está insatisfeito na casa do pai e resolve pedir a sua parte da herança e sair mundo afora gastando com coisas que não devem o dinheiro, e acabando o dinheiro ele se lembra da casa do pai. São parábolas que Jesus contou para trazer realidades à nossa vida, e aqui no capítulo 20 de Mateus não é diferente. Jesus conta uma parábola de um proprietário de uma vinha, que vai buscar trabalhadores para trabalhar no seu negócio. E aqui nesta parábola, nós observamos um princípio central, a centralidade desta palavra e desta parábola. E Jesus começa dizendo: pois o reino dos céus é como? Então Jesus está trazendo princípios do reino, e quando eu leio esta parábola, eu vejo um princípio maior, que norteia
toda a passagem bíblica e toda a história contada por Jesus. Qual que é este princípio? É que Deus recompensa quem não desiste. Aleluia. O que nós vemos aqui é que Deus recompensa aqueles que não desistem. Aleluia! Talvez o ano de 2025 para você tenha sido um ano de muito esforço, mas sem retorno imediato. Talvez o que você está esperando tenha se prolongado e você vive hoje uma espera prolongada. Talvez você sinta hoje o gosto amargo da frustração de orações que ainda não foram respondidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o reino de Deus não se mede por resultados imediatos ou por esforços de trabalho. O reino de Deus se mede por permanência, fidelidade e perseverança. E quando nós perseveramos, Deus redefine o que é sucesso, justiça e recompensa. É isso que acontece aqui nesta parábola. Jesus conta-nos que um proprietário da vinha sai em busca de trabalhadores, e ele pinta um cenário. Há uma praça onde esses trabalhadores se reúnem em busca de emprego. Vale ressaltar que nesta época não havia empregos formais, contratos que eram assinados, CLT, que é uma coisa do Brasil. Não, o contrato era firmado verbalmente. Eram contratos de trabalhadores autônomos. Então havia demanda, vamos buscar trabalhadores para suprir essa demanda. E na parábola de Jesus, esse trabalhador, esse proprietário, ele chega neste local onde os trabalhadores se reuniam às 9 horas da manhã, isto é, no primeiro horário de trabalho ali daquela época. E a Bíblia diz que ele encontra trabalhadores e combina o salário. Qual é o salário? Um denário. Um denário era o salário do trabalho de um dia inteiro. Então, olha a coerência. 9 horas da manhã, está começando o dia. Vamos trabalhar na minha vinha? Vamos. Qual vai ser o salário? Vou te pagar o seu dia, um denário. E ali haviam muitos trabalhadores, e imagino eu, para conjecturar, para a gente entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã, eu creio que ele olha um, olha outro, vem você, ele pega um tanto de trabalhadores, coloca em cima do carro, conjecturando, trazendo para os nossos dias, e vai para a vinha. Mas tem muito trabalho na vinha. A Bíblia diz que este proprietário, vendo que ainda existe uma demanda, ele volta agora ao meio-dia. Se passaram 10, 11, meio-dia, 3 horas praticamente de trabalho. Ele volta e o que ele encontra lá? Trabalhadores. E agora ele volta a escolher mais alguns trabalhadores. Preciso de mais gente. Vem você, vem você, vem você, vem você, vem você. Coloca e leva. Eu imagino, irmãos, conjecturando aqui, se coloque no lugar desses trabalhadores. Você está lá às 9 horas da manhã, você não é o escolhido. Às 9 horas da manhã, muita gente vai embora. Muitos daqueles que não foram escolhidos vai embora. Porque, pela lógica, o trabalho é do dia inteiro. Então, qual é a probabilidade deste proprietário, deste empreendedor voltar para buscar mais trabalhadores depois das 9 horas? Mínima. Muitos podem ter desistido dizendo: agora só amanhã, vou para casa, não foi para mim hoje. Só que a Bíblia diz que, na parábola de Jesus, que este empreendedor, ele volta ao meio-dia e busca mais trabalhadores, e só foi escolhido aquele que não desistiu às 9 horas da manhã, amém? Agora vamos lá, ele voltou a segunda vez. Qual é a chance de voltar uma terceira vez?
Diminui mais ainda, sim ou não? Eu creio que muitos foram embora. Logicamente, se fosse eu, talvez meio-dia, já foi metade do dia. Só amanhã agora, eu vou embora, vou desistir. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que este proprietário, ele volta a terceira vez. Agora às 15h, sabe o que ele encontra lá? Pessoas persistentes. Pessoas que continuam acreditando. Pessoas que continuam ali firmes no propósito de ser contratado, de trabalhar às 15h. Pessoas que nem almoçaram, mas estão lá firmes e fortes. E a coisa incrível nesta palavra é que às 15h ele encontra trabalhadores. Mas não termina por aí. Ele volta uma quarta vez às 5h. Sabe qual que é às 5h da tarde? Sabe que hora é? É a última hora. O expediente se encerra às 6h. Mas às 5h, quando ele chega lá, ele se assusta. E ele olha para aqueles trabalhadores que ainda estão ali persistindo, faltando 1h para terminar o expediente de trabalho e não foram contratados ainda. No verso 6 que nós lemos, o proprietário vai dizer: o que vocês estão fazendo aqui o dia todo? A pergunta que ele faz é: por que vocês ficaram aqui o dia todo sem trabalhar? E a resposta é: não chegou a nossa vez, a gente não foi escolhido ainda. O Senhor já passou aqui 3 vezes e não me escolheu, e nós estamos aqui insistindo. E a Bíblia diz que ele pega esses trabalhadores e leva. Sabe o que é interessante, amados? É que na hora do pagamento, ele chama esses últimos, os das 5h. Quantas horas eles trabalharam? 1 hora. E qual que é o pagamento? Salário de um dia, 1 denário. Aqueles que foram às 9h coçaram as mãos, né? Se ele pagou um salário, 1 denário, para aqueles que trabalharam 1 hora, para a gente vai ser maravilhoso. No mínimo 5. No mínimo 5. Só que a Bíblia diz que o proprietário, ele dá para aqueles da primeira hora o mesmo salário que o da última hora. E eles reclamam. Está injusto isso. Aqueles que trabalharam 1 hora, não formou nem calo na mão, não recolheram nem uma cesta de uva, receberam 1 denário. Eu que fiquei nesse sol o dia inteiro, eu recebi a mesma porção. E o proprietário vai dizer: mas foi isso que a gente combinou, não foi? Você não aceitou trabalhar por 1 denário? Aceitei. Então pode ir embora, obrigado, está tudo certo. E Jesus finaliza dizendo: porque o reino de Deus é assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E quando nós levamos isso para uma lógica humana, nós podemos também questionar a Deus: porque uns recebem enquanto eu fico esperando. A gente começa a questionar a justiça de Deus, porque Deus abençoa tantos e a bênção dele não chegou. Deixa eu te dizer uma coisa, é Jesus quem disse: os últimos serão os primeiros. Sabe por quê? Porque Deus recompensa o tempo de espera. Aleluia. Eu vou repetir, porque talvez você não tenha entendido a lógica do reino. Você não recebeu ainda o seu milagre, ou talvez a sua oração não tenha sido respondida ainda, mas Deus está considerando todo esse tempo que você está esperando. Fique calmo, que Deus vai te recompensar. Deus considera o tempo de espera. Deus está vendo este tempo de silêncio. Deus contempla a sua frustração. Deus contempla a sua sensação de inutilidade. Mas no reino de Deus, esperar também é trabalhar. Enquanto você espera, Deus está se movendo. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia! Se tem uma lição que a gente aprende hoje é descansar e esperar no Senhor, porque Ele vai prover. Salmo 37, versículo 7 vai dizer: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O que nós não podemos fazer é desistir, é parar, é virar as costas, é se lamentar, é reclamar, é murmurar. Hoje você tem a oportunidade, mesmo no tempo de espera, de dizer: até aqui me ajudou o Senhor, e em tudo eu vou glorificá-lo. Hebreus capítulo 6, versículo 12 vai dizer que foi pela fé e pela paciência que os homens e as mulheres de Deus herdaram a promessa, herdaram aquilo que esperavam. Aleluia! Então, como nós herdamos as promessas de Deus? Pela fé e pela paciência. E a pergunta que o Senhor faz a você é: você está na última hora aguardando com paciência? Em que horário do dia você está? Conjecturando aqui, tem pessoas que estão às 9 da manhã e já receberam a bênção, acabou de chegar e já está sendo abençoado. Mas tem gente que está sendo abençoado ali por volta do meio-dia, já foi uma jornada, 3 da tarde, mas tem gente que está 5 horas da tarde crendo, da mesma maneira que aquele das 9 foi abençoado, eu serei abençoado também. Amém. Aleluia! Deus recompensa o tempo de espera. Esperar não é perca de tempo, amados. Então, o que nós temos que fazer quando nós aprendemos esta lição? Quando eu persevero, Deus abençoa. Você pode repetir isso? Diga assim: quando eu persevero, Deus abençoa. Deus abençoa. E diga assim: o tempo que eu estou esperando, não é vão. Não é vão. Deus há de me recompensar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um denário, a bênção do salário é o mesmo para aquele das 9 e para aquele das 5 da tarde. Esse é um princípio do reino, amados. Deus considera o tempo de espera, e no tempo de espera Deus trabalha em nós. E Deus quer trabalhar. Eu estou falando para gente aqui que está esperando uma providência da parte de Deus. Eu estou falando para gente aqui que ainda está esperando respostas do Senhor. Eu estou falando para gente aqui que às vezes chora para ninguém ver, mas há uma angústia no coração dizendo: será que o Senhor vai me abençoar? Aleluia! Eu estou falando para a gente que está esperando, e nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração nesse tempo de espera, para que a gente venha persistir. Quer uma oração boa para se fazer? Mais do que: Senhor, me dê, Senhor, antecipe o milagre, Senhor, eu não aguento mais. Melhor do que fazer essa oração é orar pedindo persistência. Senhor, me encha do teu Espírito Santo para que eu possa persistir. Me encha da tua presença para que eu possa aguentar o processo, para que eu possa esperar o teu tempo, para que eu possa esperar e experimentar o teu kairos, a tua vontade, o teu tempo sobre a minha vida. Porque durante a caminhada, amados, vários entraves a persistências ocorrerão, vários sentimentos virão para nos fazer desistir, e na última instância desistir de Deus. Agora, com a era da internet, eu gosto muito de ouvir alguns debates, podcasts relacionados à escritura e à igreja, ao cristianismo, e eu estou vendo um monte de gente que virou ateu porque não persistiram, porque começaram a questionar o Senhor no meio do caminho, porque não entenderam esse tempo de Deus. E o tempo de Deus para cada um de nós é diferente. Aleluia. Jesus vai questionar na parábola esses trabalhadores. Vocês estão questionando porque estão com inveja? Estão com inveja que eu sou generoso, que eu abençoo aqueles das últimas horas? Eu combinei uma coisa com você e está aí.
Então, alguns sentimentos surgem para nos atrapalhar de ser persistentes. Mas você quer uma vitória na vida? Persista. Pastor, quais são esses sentimentos? Frustração. Tem um monte de gente aí terminando o ano dizendo: não aconteceu do jeito que eu imaginei. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 13:12 que a esperança adiada deixa o coração doente. Frustração. E a frustração, meus queridos, tem um gosto amargo. Eu estou terminando o ano e não aconteceu o que eu esperava. Um segundo entrave à persistência, sabe qual que é? Comparação. Muita gente dizendo: outros chegaram depois e parecem estar melhor do que eu. Tem gente aí com menos talento que está prosperando mais. A gente começa a comparar, e este é um perigo, principalmente na era das redes sociais. Ninguém posta uma foto feia. Você só sai feio na foto do Instagram se outra pessoa tirar a foto e postar. Porque a pessoa que posta só olha para ela, né? Eu saí bem, mas o do lado saiu horroroso. Eu saí bem. Então a gente só sai foto feia na internet, com a barriga aparecendo, né? Quando alguém tira a foto, nossa, mas quando é a gente, o que faz? Tô bem na foto, né? Você faz uma pose, não é isso? Bota um filtro. E ninguém conta história triste no Instagram. A maioria só conta sucesso, porque é isso, aquilo e tal. E a gente que consome esse tipo de conteúdo, o que acontece? A gente começa a se comparar. Nossa, olha, a Virgínia agora está com o Vini Júnior, gente. Você viu isso? Né? A gente começa a comparar. Olha, o fulano agora está aparecendo na televisão. Olha quantos seguidores tem. O que mais tem aí é gente fazendo fórmula. Quer ganhar 1 milhão de seguidores? Eu tenho a fórmula mágica. E ganham rios de dinheiro com um monte de gente querendo ter 1 milhão de seguidores. Porque vai se sentir mais empoderado. Mas vai ver lá dentro de casa. Dentro de casa é a mesma coisa, irmãos. Não muda muito, né? Os bastidores sentem as mesmas dores, as mesmas provações, as mesmas frustrações. Porque o cara que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, ele vai olhar para o que tem 10 e comparar e se frustrar do mesmo jeito. Então, cuidado com a comparação. Deus trabalha na sua vida de maneira íntima e particular. A gente tem que entender isso. A forma como Deus trabalha na minha vida é diferente daquela que Ele trabalha na sua. Mas o importante é a gente entender que Deus está trabalhando. Aleluia. E que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então a vontade do Senhor para você é boa, agradável e perfeita. Mesmo que você não tenha 1 milhão de seguidores no Instagram. Amém? Então cuidado com isso. Frustração, comparação. 3, cansaço emocional. Tem um monte de gente terminando o ano exausto, dizendo: eu fiz de tudo o que podia e não consegui alcançar. Cansaço emocional. Cuidado com isso. Cuidado, porque a frustração ou a comparação gera frustração. A frustração gera cansaço emocional, e o cansaço emocional gera, por último, a dúvida: será que ainda vale a pena continuar nesse processo? Tem um monte de gente pensando assim no final do... Será que em 2026 vale a pena continuar nos pés do Senhor? Vale a pena continuar nesta igreja? Vale a pena continuar neste casamento? Eu já tentei de tudo. Você está cansado emocionalmente. O problema não é o seu casamento, o problema não é a sua casa, o problema não são os seus filhos, o problema não é o seu trabalho, o problema é que você se cansou emocionalmente, porque você está vendo pessoas prosperando e está se comparando. Você está frustrado porque alguns planos que você executou não deram certos, e aí vem dúvida: será que vale a pena eu continuar? Mas a palavra de Deus vem aqui nesta manhã para nos dizer: vale a pena persistir, porque Deus, Ele vê esse tempo de espera.
Deus não tirou os olhos de você, meu querido e minha querida. Deus continua te contemplando. Então o que nós devemos fazer? Continuar. Persistir. Persista no seu casamento em nome de Jesus. Persista na criação dos teus filhos. Mas pastor, ele está muito rebelde, está difícil. Persista, porque Deus está dentro da tua casa, no meio da tua família. Vai dar certo. Persista na tua igreja. Mas pastor, eu ainda não consegui me conectar emocionalmente com os irmãos. Persista, porque Deus vai derramar porção dobrada sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Deus vai nos abençoar ainda mais. A bênção de Deus é ilimitada sobre este lugar. Persista, persista, persista. Aleluia. Agora, como nós vencemos, amados? Por último, para a gente terminar, como nós vencemos esses entraves, estes sentimentos que surgem? Deixa eu te falar, os sentimentos não surgem nas circunstâncias. Engana-se aquele que pensa que todos esses sentimentos de frustração, de comparação, sentimento, o que eu falei mais, de dúvida, de exaustão emocional, esgotamento emocional, esses sentimentos não surgem nas circunstâncias. Sabe onde eles surgem? Na mente. Surgem na nossa mente. Aprendam isso em nome de Jesus. Só tem uma coisa que você pode controlar. Que é, pastor? A sua mente. A única coisa que você pode controlar. Você não consegue controlar circunstâncias. Não é possível. A gente pode remediar, a gente pode se prevenir, a gente pode ser proativo para que algo não aconteça. Agora, se blindar de circunstâncias adversas, a gente consegue, irmãos? A gente consegue evitar um luto? A gente consegue evitar uma traição? A gente consegue evitar uma tempestade na nossa vida financeira? Nós não conseguimos. Outra coisa que nós não conseguimos controlar: pessoas. Nós não conseguimos controlar pessoas. Nós não conseguimos controlar o tempo. As coisas não acontecerão, na maioria das vezes, no nosso tempo, no tempo que nós queremos. Nós planejamos, e glória a Deus se você é um bom planejador. Eu gosto de planejar as coisas, mas eu não consigo mensurar em quanto tempo isso vai acontecer, porque tem tantas coisas que podem acontecer. Então a única coisa que eu posso controlar é a minha mente. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia não está nos recomendando que a gente venha a ser transformado pela renovação das circunstâncias. Não. A Bíblia não está nos dizendo para a gente ser transformado pelo novo ciclo de amizade. Não. Ou por uma gestão de tempo. A Bíblia está dizendo: seja transformado, transformada pela renovação da mente. E quando a sua mente for renovada, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se tem uma coisa que nós podemos controlar, é a nossa mente. Então submeta a sua mentalidade à ação do Espírito Santo e mantenha uma mentalidade do reino. Que mentalidade do reino é essa? Como nós aprendemos hoje, uma mentalidade daquele que não desiste. Aleluia. Agora é a hora que entra o teclado para me lembrar que o culto está acabando. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu preciso renovar a minha mente. Como que você faz isso? Submeta a sua mente
aos cuidados do Senhor. O Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, ou melhor, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, agora sim, em vão vigia o sentinela. Submeta a sua mentalidade a Deus e ore: Senhor, eu não posso desistir. Faça isso com o poder do teu Espírito sobre mim. Aleluia. Você precisa começar a declarar em nome de Jesus que Deus não parou, Ele continua agindo. Ele continua agindo. E quando nós temos a mentalidade do reino, 4 coisas nós passamos a pensar diariamente. Diariamente você precisa pensar nessas 4 coisas que eu vou chamar de âncoras. Você precisa se ancorar em 4 verdades da palavra de Deus que eu vou citar para você. A primeira é: Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Levante a sua mão e declare isso para você não esquecer. Diga: Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Aleluia, Deus não parou, Ele está agindo. A segunda âncora que você precisa abraçar hoje e dizer: o tempo não define o valor da recompensa. Não importa se você é um trabalhador das 9 ou das 5, a recompensa tem o mesmo valor. Levante a sua mão profética e repita isso, diga: o tempo não define o valor da recompensa. Aleluia. Você pode dizer: o tempo não invalida a minha promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira âncora que você precisa se agarrar hoje, de acordo com a palavra de Deus, é permanecer. É uma decisão diária. Aleluia. Todo dia você precisa levantar, abrir os olhos, fazer uma oração e dizer ao Senhor: hoje, Senhor, eu decido permanecer. Aleluia. Hoje eu decido continuar. Levante a sua mão e diga: eu não vou desistir. Aleluia. E por último, a quarta âncora que você precisa se agarrar hoje e dizer: minha identidade não está no resultado imediato. Aleluia. 1 Coríntios 15, verso 58, a Bíblia vai dizer: mantenham-se firmes e que nada os abale. Aleluia. Que de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Levante a sua mão e declare: a minha fidelidade. Diga